Você já parou para pensar que às vezes a ausência de um homem pode afetar profundamente uma mulher, a ponto de ela sentir como se o próprio mundo estivesse desmoronando ao seu redor? Sim, é algo que muitos não percebem, mas a verdade é que a falta de presença de um homem pode desencadear uma série de sentimentos intensos e complexos que mexem com a psicologia dela de uma maneira que você nem imagina. E o mais surpreendente, você pode estar completamente alheio a isso. Pode ser que ela esteja lidando com uma dor silenciosa, que não transparece em suas atitudes ou palavras, mas que está ali, a cada momento em que você se distancia. Mas não se preocupe. Eu estou aqui para te mostrar os 5 sinais claros de que a sua ausência está realmente fazendo mal a ela. E eu te garanto uma coisa: esses sinais vão te fazer olhar para essa situação sob uma nova perspectiva. Afinal, entender esses sinais pode ser o ponto de virada para você antes que seja tarde demais. Agora, fique comigo até o final, porque o último sinal é realmente surpreendente e vai fazer você repensar tudo o que acha que sabe sobre os sentimentos de uma mulher. Mas antes de começarmos, preciso te dizer uma coisa. Este vídeo só chegou até você porque alguém curtiu e se inscreveu no nosso canal. Agora é a sua vez de fazer o mesmo e manter essa corrente de conhecimento viva e fluindo. E mais, comente a palavra gratidão aqui embaixo, para que o YouTube entregue este conteúdo para ainda mais pessoas que também precisam ter acesso a esse conhecimento. Agora, sem enrolação, vamos ao que interessa. Sinal 1. Ela perde o apetite. Vamos começar com algo que talvez você nunca tenha notado, mas que é extremamente revelador. Ela perde o apetite. Pode parecer um detalhe simples, quase insignificante, mas se você olhar de perto, vai perceber o quão profundo isso pode ser. A ausência de um homem na vida de uma mulher não afeta apenas o seu emocional, mas também o seu corpo. Quando ela sente que você está se afastando, esse vazio emocional começa a se refletir fisicamente. Ela não consegue mais saborear as refeições como antes, ou perde o interesse em comer, como se a comida não tivesse mais o mesmo gosto. O que parece uma simples falta de apetite, na verdade, pode ser um reflexo de um sofrimento interno, algo que a sua ausência está causando nela. Ela tenta disfarçar isso, talvez se distraindo com outras coisas, mas o que ela realmente está sentindo é um espaço vazio que só você poderia preencher. Ela pode até tentar se enganar dizendo que não está com fome, mas no fundo, ela está sentindo sua falta de uma maneira que vai além das palavras. Isso te soa familiar? Já reparou nisso alguma vez? Pode ser que você tenha visto essa mudança acontecer, mas não tenha entendido o que estava por trás disso. Sinal 2. Ela procura sinais de que você ainda se importa. Agora, vamos para outro sinal que é quase inevitável. Ela começa a procurar desesperadamente qualquer sinal de que você ainda se importa. Não é só um oi ou uma mensagem simples. Ela vai se fixar em cada detalhe, tentando encontrar algo, qualquer coisa que te conecte com ela, que prove que você ainda pensa nela. E isso é mais profundo do que você imagina. Ela observa as suas redes sociais, tenta adivinhar se você está pensando nela, se o que você posta tem algum significado oculto. Ela até se pega analisando se você respondeu a uma história ou deixou um like em algo dela. Tudo isso pode parecer exagerado, mas é o reflexo da insegurança que a sua ausência gerou nela. Você sabia que quando você some sem dar sinais de vida, ela começa a questionar tudo? Ela não vai se conformar até ter a certeza de que você ainda se importa. E isso não é só sobre um momento de frustração passageira, mas sim sobre uma dúvida profunda que começa a corroer a confiança dela. A falta de comunicação cria um vazio emocional que só pode ser preenchido quando ela recebe esses sinais, mesmo que sutis, de que você ainda está presente de alguma forma. Se você quer aprender a identificar os sinais de uma mulher única e especial, precisa conhecer o nosso manual exclusivo. Nele, você encontrará dicas práticas para reconhecer e conquistar qualquer mulher que deseje. Além disso, o
O manual vai te ajudar a se transformar no homem que você sempre quis ser, respeitado, confiante e com uma personalidade que atrai as mulheres. Não perca tempo. Clique agora no primeiro comentário fixado e inicie hoje mesmo a sua transformação. Sinal 3. Ela sente que perdeu algo importante. Chegamos a um dos sinais mais dolorosos. Ela começa a sentir que perdeu algo verdadeiramente importante. O que antes era uma relação cheia de promessas e planos, começa a se transformar em uma sensação de vazio profundo. Ela se pega pensando: o que aconteceu? Onde foi que tudo mudou? Esse vazio que antes era quase imperceptível, agora toma conta da mente dela e começa a se espalhar pelo coração. Ela sente que algo essencial foi retirado. E o pior de tudo é que você, a pessoa que deveria ser o porto seguro dela, simplesmente desapareceu. Isso é mais devastador do que parece. Ela começa a questionar se houve algo que ela fez de errado, se a culpa é dela, ou se existe algo que ela poderia ter feito para evitar que a situação chegasse a esse ponto. A mente dela fica em uma montanha-russa de pensamentos, tentando entender o que aconteceu e o porquê da sua ausência. Esse buraco emocional que se abre dentro dela não é algo fácil de lidar. Não importa o quanto ela tente se distrair ou se convencer de que está tudo bem, a sensação de perda está sempre lá, consumindo ela aos poucos. O que antes era um vínculo forte, cheio de afeto e promessas de futuro, começa a ser substituído por um grande espaço vazio. E enquanto ela está imersa nesse sentimento de perda, você simplesmente some. Essa distância, essa ausência de contato, de preocupação, faz com que ela se sinta mais sozinha do que nunca. Ela sente que algo que tinha grande valor foi tirado dela sem explicações. E isso é algo que ela não consegue simplesmente superar de forma rápida. Já parou para pensar no impacto que sua ausência tem sobre ela? Não é algo que se resolve com palavras fáceis ou com um simples pedido de desculpas. A sensação de perda e o vazio emocional que ela sente não desaparecem da noite para o dia. Esse tipo de dor exige tempo e, muitas vezes, nem a presença de outro alguém pode curar completamente. Quando uma mulher sente que perdeu algo tão importante, ela não apenas sofre, ela muda. E você precisa entender que a sua ausência, nesse momento, pode marcar a diferença entre reconquistar ou perder essa pessoa para sempre. Sinal 4. Ela começa a se comparar com outras pessoas. Com o tempo, ela começa a olhar ao redor e perceber os outros casais. Começa a se comparar, tentando entender onde as coisas deram errado entre vocês. Ela observa como os outros parecem tão felizes, tão conectados, e sente que algo está faltando na sua própria vida. Esse é o momento em que as inseguranças começam a surgir. Ela se pergunta se está fazendo algo errado, se a culpa é dela, ou se talvez tenha sido algo que você fez. O problema é que ela não percebe que, na verdade, a ausência de você é o que está realmente criando essa insegurança, algo que ela não sabe como lidar. A comparação com outras relações pode começar de maneira inocente, mas rapidamente toma conta dos pensamentos dela. Ela se vê tentando entender onde foi que vocês erraram, enquanto se perde nos perfeitos momentos dos outros casais. E aí, ela começa a se questionar se o que vocês tinham foi real ou se tudo não passava de uma ilusão. Essa busca por algo que a faça sentir que está fazendo a coisa certa a coloca em uma posição emocionalmente vulnerável. A grande questão é: ela está realmente comparando o que vocês tinham com as relações que vê ao seu redor? Ou ela está tentando, de alguma forma, se enganar para não enfrentar a dor profunda de sua ausência? Ela começa a se pegar olhando para os outros, tentando encontrar um padrão que se encaixe com o que ela esperava de vocês dois. Mas no fundo, ela sabe que nenhuma comparação vai aliviar o vazio deixado pela falta de você. Essa reflexão muitas vezes leva a uma autocrítica que pode ser destrutiva, e é aqui que muitos se enganam. A comparação nunca resolve nada. Ela apenas cria uma distância maior da realidade. E enquanto ela tenta buscar respostas em outros casais,
O que ela realmente está fazendo é fugindo da dor de enfrentar a ausência que você causou. Sinal 5. Ela se sente culpada ou responsável. Chegamos ao sinal mais complexo e emocionalmente carregado. Ela começa a se sentir culpada. E não é uma culpa qualquer. É uma culpa profunda, que a consome de dentro para fora. Ela se questiona, se martiriza, tentando entender o que fez de errado para que a distância entre vocês chegasse a esse ponto. A dor de não saber o motivo da sua ausência só piora, porque ela fica presa em uma espiral de autocrítica, tentando encontrar um erro, uma falha, algo que justifique o silêncio que se instalou entre vocês. Ela pode até começar a se convencer de que foi ela quem falhou. Talvez tenha dito algo errado, feito algo que desencadeou o afastamento. Esse é um processo psicológico difícil de lidar, porque a ausência de respostas claras a deixa perdida, sem direção. Enquanto ela tenta encontrar uma solução dentro de si mesma, o vazio emocional que você causou continua a crescer. O problema aqui é que muitas vezes a culpa não é dela. Você se afastou, deixou o silêncio dominar, e com isso, criou uma situação onde ela não tem o que fazer, a não ser se questionar. Ela começa a carregar um peso que não deveria ser dela, e essa sensação de responsabilidade pode ser devastadora. A ausência de um posicionamento claro por parte de você faz com que ela se sinta sozinha, sem saber se deve lutar ou se deve se afastar também. Mas a grande questão é: será que ela realmente tem alguma culpa nisso? Ou será que o culpado por esse afastamento não é ela, mas sim você, que se omitiu e deixou a situação se arrastar sem dar nenhuma explicação? Esse sinal é o mais doloroso porque envolve um sentimento de impotência emocional. Ela quer entender o que aconteceu, mas a falta de comunicação torna isso impossível. A resposta muitas vezes não está nela, mas em você. Em como você escolheu lidar com a situação, ou melhor, em como você escolheu se ausentar sem sequer dar uma explicação. Agora, eu te faço um convite. Pense bem. Se a mulher que você gosta está passando por isso, você tem o poder de mudar a situação. Mas não espere até que seja tarde demais. Você está vendo esses sinais acontecendo ao seu redor? Sabe, o que está em jogo aqui é algo muito maior do que a simples distância física entre vocês. É sobre os sentimentos, as inseguranças e a dor que ela está enfrentando enquanto você, talvez, ainda não tenha percebido a gravidade da situação. A cada momento que passa, o buraco emocional dela pode se aprofundar mais, e as chances de reconectar com ela podem diminuir. Agora é a hora de agir, antes que o impacto de sua ausência seja irreversível. É fundamental que você perceba o poder que tem em suas mãos para mudar as coisas. Não subestime o impacto que o silêncio e o distanciamento causam. Se você está notando esses sinais, se algo dentro de você está dizendo que algo está errado, é hora de tomar uma atitude. Mostre que você se importa. Mostre que está ali. Não espere mais, porque a dor que ela está vivendo agora é real. E se você não agir, pode ser tarde demais para consertar as coisas. Agora, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas aprendam a identificar esses sinais e saber como lidar com eles de forma consciente e respeitosa. Até o próximo vídeo.